Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. A paz do Senhor, meus irmãos. Um bom dia a todos, que você tenha um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia na presença do Senhor. Hoje, nossa última lição deste trimestre, a lição de número 13, nós vamos falar hoje sobre a batalha espiritual e as armas do crente, dando continuidade, agora já concluindo, toda a carta aos Efésios. Estudando desde o princípio, nossa primeira lição foi no dia 5 de abril. Então, desde o dia 5 de abril, nós estamos estudando a carta aos Efésios. E nós aprendemos várias coisas com o apóstolo Paulo, aprendemos várias situações com ele, e nós entendemos também tudo aquilo que ele nos ensinou, durante todo esse trimestre. Nós aprendemos a luz da palavra. E hoje, para concluir, nós vamos falar sobre a batalha espiritual. Você vai entender, à luz da palavra, que as nossas armas não são carnais, mas sim são espirituais. Está conosco o nosso diácono Paulo, graças a Deus. E o nosso texto áureo hoje, ele nos diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. A verdade prática nos diz que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A armadura, ela é de Deus. Um bom soldado, ele precisa estar muito bem equipado, muito bem com seus equipamentos, com suas armaduras de acordo, E aí que fala que o uso da armadura de Deus já assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Nós entendemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores, Mas aqui especificamente, tratando da batalha espiritual, nós precisamos revestir da armadura de Deus. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está na carta aos Efésios, que é tudo aquilo que estamos estudando durante esse trimestre. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. Nosso irmão Paulo vai ler para os irmãos e os ouvintes do Senhor. Vamos lá na leitura bíblica em classe, que está em Efésios 6, versículos 10 ao 20. Vamos lá, versículo 10. No demais, irmãos meus, o Senhor poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, para com os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém. Então, leitura bíblica em classe, vai falando aí das armaduras. Toda esta lição vai falar das armaduras, vai falar dos equipamentos, né, que um bom soldado de Cristo precisa estar, né, munido, ou precisa estar vestido deles. Então, isso a gente vai aprender ao decorrer desta lição, né, sabendo, uma vez é enfatizado, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, né, contra os seres espirituais da maldade, certo? Então nós vamos, ao decorrer da lição, estar, né, a nos aprofundando mais nisso. E nós vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que venha conduzir, né, esta conclusão da lição neste dia de hoje. E pedimos também você que venha orar conosco, né, feche os olhos, curva sua cabeça e vamos pedir ao Senhor que venha falar conosco nesta manhã. Amado Deus, eterno Pai, te rendemos graças, Senhor, por tudo, te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado, tua fidelidade, tua misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, que o Senhor possa ir de encontro a cada coração sedento, a cada coração, Senhor, que necessita de ouvir a tua palavra nesta manhã. Vai de encontro, Deus, e leva esta palavra a todos aqueles que precisam. Ser conosco e ajuda-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. A lição, meus irmãos, é muito clara, e nós vamos repetir, né, Paulo? A mesma frase várias vezes, a mesma afirmação várias vezes. A nossa luta, a sua luta, não é contra carne e sangue, como o apóstolo Paulo disse, mas não temos que lutar contra carne e sangue, mas temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. O versículo 13 que o irmão Paulo leu diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Nós só vamos conseguir ficar firmes, só vamos conseguir vencer as batalhas, só vamos conseguir resistir às lutas, a tantas ciladas que o inimigo trava contra as nossas vidas, vamos conseguir estar firmes se estivermos com a armadura de Deus. E nós vamos aprender nesta manhã, à luz da palavra, tudo aquilo que nós precisamos ter, toda essa armadura que precisamos vestir e revestir para ficarmos firmes, né? A nossa introdução fala que o apóstolo Paulo, ele chama a igreja, ele vai orientando várias situações, ele fala que o povo não pode dividir, ele fala que, olha, vocês podem viver um povo só, vocês são igreja, vocês precisam viver em união, viver em unidade, viver o amor, né? Ser longânimo, ser paciente, ser humildes, e por fim ele convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Talvez agora você não consegue perceber, né, assim de relance, mas à medida que nós fomos falando aqui na lição, você vai perceber que as suas lutas hoje são muito maiores, são muito mais espirituais do que carnais. E a gente vai entender que a raiz de tudo é espiritual, né, Paulo? Mas foi fulano que falou contra mim, você vai perceber que não foi ele, né? Ele se deixou ser levado pelo inimigo, por alguma hoste demoníaca para tentar contra a sua vida, né? E assim a gente vai percebendo. Exatamente, porque sempre a gente vive no mundo físico e percebe, os nossos olhos físicos percebem o mundo físico, mas existe um lado espiritual, existe um cenário espiritual onde tudo acontece, né? E a gente ainda não vê, né? Mas existe uma guerra muito grande das hostes espirituais batalhando para nos tirar da presença de Deus. Uma guerra invisível. Uma guerra invisível, né? Que, como a lição vai dizer, que a gente só vai conseguir vencer se munindo das armaduras de Deus. Verdade. Aí logo no início vai dizer assim, o preparo espiritual do crente para a batalha. Se nós vamos batalhar, você não pode ir para a batalha de qualquer maneira. Você precisa se preparar, né?
Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na força passiva, fortalecei-vos no Senhor, né, que está no capítulo 6, versículo 10, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade, e por fim ele fala ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes, né, irmão Paulo? Com certeza, né? E aí você vai dizer que esse excelso poder só nos é conferido pela comunhão com Deus. Então, a necessidade de o cristão, a pessoa ter essa comunhão, né? E comunhão com Deus não se adquire de um dia para a noite, não é? Passo a ter uma comunhão com o Senhor, tipo, de uma hora para outra. Isso precisa ser desenvolvido com o tempo, é diário, todos os dias. Então, você vai se aproximando de Deus, Deus a cada dia está mais próximo de você. Né? Na verdade, a comunhão, né, como você citou muito bem, ela vai falar de comungar, né, assim, que vem da origem de viver com ou de conviver. Então, para a gente ter a comunhão, nós precisamos conviver com Deus. Isso, né? Exatamente. Isso é contínuo, né, Paulo? E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Sim, né? é verdade. Porque aí, cada vez mais que o cristão se aproxima do Senhor, mais parecido com o Senhor, né? Vai ficando. Porque quem se aproxima de Deus, né, se torna, porque a gente sempre tem aquela questão que você é parecido com quem você anda, né? Isso. Então, procure andar com Deus e certamente você vai se parecer com Ele. Porque ele fala fortalecido no poder do Senhor, né? Exatamente. Então, se igual você comentou, se nós convivemos com o Senhor, se nós somos parecidos com o Senhor, nós estaremos cada vez mais fortalecidos também no Senhor, não é isso? Exatamente. Então, fala também da questão da renovação. Né? Renovar o quê? Porque precisa renovar alguma coisa? Porque a necessidade de se renovar a mente. Né? Alguma coisa que precisa ser renovada, alguma coisa que está precisando de um ajuste, de uma melhoria, de um renovo. Né? Então, a Bíblia vai falar dessa renovação. E essa renovação só acontece através da leitura da palavra, da comunhão, mais uma vez, com o Senhor. Porque quando a gente se aproxima do céu, aproxima-se de Deus, né? A Bíblia vai dizer que em tudo que pensais nas coisas do céu, nas coisas celestiais, nas coisas do alto, né? Então isso, a mente da gente, e falando-se em batalha, falando-se em guerra, a gente vai perceber que a nossa mente é o maior campo de batalha que existe. Né? A gente, a gente pensa coisas que às vezes pensa coisas que nem às vezes está acontecendo, e a gente fica assim, não, isso está acontecendo. A mente vai criando coisas que não existem. Então a gente precisa saber, a gente precisa estar ligado nas coisas celestiais, né? Verdade. E aqui a lição vai dizer o seguinte: conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Né? Como o Paulo citou muito bem, isso é contínuo. Né? E aqui nós entendemos, aí depois ele fala o seguinte: não obstante o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Aí a referência aqui é Lucas 10, 19, que diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Ele nos dá poder para isso, né? Mas é necessário nós estarmos juntos do Senhor. Em uma comunhão com Ele. Isso, vivendo com Ele. Né? E depois vai dizer o seguinte: vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão com oração e súplica no Espírito significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve ser acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo.
Aí ele vai dizer bem no conclusão: vigiemos em oração e súplica. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele cita isso, lá no versículo 18, ele fala: orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui a oração é falar com Deus, mas ele não fala só da gente orar, né? Orar e também vigiar. Aqui ele diz: com oração e súplica, vigiando com toda perseverança. Ou isso fala da vigilância contínua, né? Oração seguida da vigilância. É aquela história, né? Quando você vai, como diz, você vai orar, mas tendo a certeza daquilo que você precisa fazer. Você vai orar atento em relação às suas batalhas, né? Você vai orar lembrando ali de tudo aquilo que você precisa fazer, tudo aquilo que você precisa vigiar. Isso que é importante, né, Paulo? Quando a palavra fala se não me recordo, a batalha com os 300, Gideão, né? Quando o povo descia para tomar água, né? Ele falava que eles desciam, aquele que descia para pegar a água com a mão, a espada estava na outra. Né? Então ele estava atento ali, qualquer coisa ele estava pronto para guerrear. Né? Aqueles que fizeram isso estavam dispostos e prontos para continuar a batalha ali, continuar guerreando. Né? Então fala sempre, isso é muito importante. Mas falando sempre acerca sempre fala vigilante, vigiar e orar, né? Então, primeiro o cristão ele precisa estar orando. A oração não é somente o momento que você entra no quarto, ou só o momento que você se ajoelha à sua cama, ou o momento que você vem para a igreja. Não, a oração é uma ação contínua, né? Você precisa estar orando. Você precisa estar sempre nessa comunhão. Eu li um documentário que perguntaram com o príncipe dos pregadores, que é o Dr. Moody. Ele perguntou quanto tempo ele ora. Ele disse assim que ele ora, não consegue dizer, ele disse que talvez menos de 5 minutos. Aí ele se perguntou assim: agora quanto tempo ele passa sem orar? Esse assim que não consegue contar, porque ele está sempre em oração. Né? Então ele está sempre orando. Então, a cada 5 minutos, vamos dizer, se ele ora 5, ele está orando mais 5 minutos. Tiago fala que tem que orar sem cessar, né? Orar sem cessar. Então, depois ele vai falar. Primeiro nós falamos sobre o preparo, então nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, orar e vigiar. No segundo ponto, ele fala conhecendo o campo da batalha espiritual. Você primeiro vai se preparar, depois você vai conhecer o seu campo de batalha. Ele vai dizer as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador ou acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Porque é uma situação seguinte: ele não quer, por exemplo, quem já está no mundo, quem não tem uma vida com o Senhor, para ele tanto faz, né, Paulo? Ele só, como diz, aperta um pouco, às vezes, algumas tentações para evitar que a pessoa tenha um encontro com Deus. Mas o principal objetivo dele é me destruir, é destruir o meu Paulo, é destruir você, que é a igreja de Cristo. E se ele te destruir, primeiro vai envergonhar o nome do Senhor. E se ele te destruir, de acordo com o preparo diabólico dele ali, com o preparo espiritual ali, se ele te destruir, é mais uma igreja que foi, vamos dizer assim, destruída. Né? Como nós somos igreja, nós não daríamos ali continuidade à obra. Né? E algumas das suas astutas são o seguinte: confundir a verdade, a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, né? Fazer inversão das escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, demais, não tem, né, Paulo? Fazer acusações, mais outro, semear incredulidade, isso ele faz constantemente, e de novo, promover ideologias anticristãs. E ainda fala, diante desse quadro, que a Sagrada ordena: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Exatamente.
você percebe que a lição vai dizer que, por mais que todas as astúcias, todas as ciladas, todos os projetos do inimigo, se você estiver revestido, você está seguro. Verdade. Porque vai dizer que quando você está revestido do poder de Deus, Ele te garante a vitória. Sim. E quando se trata de astutas, né, o que é astutas? Né? São ações planejadas, são ações arquitetadas. Não, a gente não precisa achar que o diabo é bobo, né? que ele age de forma impulsiva, não. Ele planeja, ele tem estratégia, ele tem um projeto, ele cria métodos, ele cria meios para tirar o cristão da presença de Deus. É tudo que ele quer. Né? Quanto mais pessoas ele conseguir tirar da presença de Deus para levar para o seu reino, ele vai ficar feliz. Exatamente. Então, essas ciladas são constantes. A gente vive essas ciladas, o diabo prepara essas ciladas todos os dias contra a vida do cristão, né? Mas o Senhor nos livra de todas elas, né? Do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, o Senhor está nos guardando. Então, essas ciladas são, né? A gente antes. Por isso que o ser humano, o cristão, somente o cristão, precisa estar, mais uma vez voltando, vigilantes e sempre em contínua oração para que possamos sempre vencer tudo isso, né? Revestindo-se e caluniador, né? Tem coisas, o velho homem, a gente morreu para o mundo quando a gente levantou as nossas mãos para Cristo. Aí o diabo muitas vezes vem querer falar para nós que nós ainda não somos perdoados por coisas que nós cometimos lá no passado. Mas quando Cristo morreu na cruz, ou quando nós aceitamos a Cristo, as coisas já se passaram e tudo se fez novo. Então ele vai ter essa mania de caluniar, te acusar, ficar acusando você de uma coisa que Jesus já te perdoou. Então você precisa entender, né, que o Senhor já morreu na cruz por você e te deu o perdão, desde que você reconheça os seus erros, né? E reconheça o Senhor como Salvador. E é interessante que ele diz assim, ele vai querer confundir a mentira com a verdade, isso é fato, ele vai tentar fazer isso a gente percebeu isso no Jardim do Éden, né? Quando ele foi e confundiu Eva, né? Eva se deixou levar pela lábia de Satanás, né? Foi isso que o Senhor falou, né? E ela foi. Mudou tudo ali, né? Isso, mudou todo, deturpou, como diz a palavra de Deus ali no princípio, e Eva, por acreditar na serpente, pecou contra Deus, né? E aí a gente vai entender que tudo aquilo que ele puder fazer para te tirar da presença do Senhor, ele vai ter tudo. Mas tem 20 anos, tem 50 anos, pode ter 200 anos que você está na igreja. Não tem, ele vai sempre tentar te derrubar, ele vai sempre tentar querer fazer algo para te tirar da presença do Senhor. Acho interessante aqui também o comentário que você colocou, promover ideologias anticristãs. De uns anos para cá a gente tem visto surgir muitas ideologias que são totalmente contra a palavra, né? Isso vem direto lá do inferno mesmo, né? Temos várias, a ideologia de gênero, que é muito mais ampla de tudo aquilo que prega, né? Fala que todos hoje são iguais. A ideologia de gênero, né? Em outra oportunidade vamos comentar só sobre ela, é extremamente demoníaca, ela quer destruir totalmente as famílias, né? Não quer que a família continue. Então, por isso que o apóstolo Paulo foi muito claro, que nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Só assim nós vamos resistir, vamos conseguir ficar firmes, né, Paulo? O conflito contra o reino das trevas, Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas ela é travada no mundo espiritual. Não tem como você bater nele, você dá um soco, um chute, pisar, como se ensina por aí, né? Isso. Pisa na cabeça do diabo, não é dessa forma. Né? A palavra é muito clara ao dizer que ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Mas nós precisamos entender que o nosso inimigo ele não é físico, ele é espiritual. Talvez você está aí pisando na cabeça do diabo e ele continua do seu lado. Né? Então é muito sério isso. E aí o conflito é contra as hostes que debaixo da autoridade do diabo mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora
fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado ele é espiritual, ao mesmo tempo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Semente de discórdia dentro da igreja. Isso acontece quando você está no seu momento separado, quando você está isolado, sozinho de todos, né? Você está ali totalmente separado de você, é tentado, o inimigo tenta contra a sua vida. Quando você também está no coletivo, quando você está com sua família, quando você está no seu trabalho, quando você está na escola, onde você estiver, e também no meio da igreja, né? E, infelizmente tem pessoas que não se revestem da armadura e acabam ali cedendo às armas do inimigo. Porque não consegue perceber que por trás de alguém que está te ofendendo, por trás de alguma situação, de alguém que se levantou contra você, existe. Talvez aquela pessoa está agindo por influência maligna, né? Para tentar te tirar do sério, para tentar tirar a sua paz, para tentar... Então você precisa, a gente, como cristão, precisa ter um discernimento para entender de quem está agindo. Sempre olhar além daquilo, né? Além da pessoa, sabe? Exatamente o inimigo, né? Tem algo lá por trás disso, tem uma influência por trás disso, sim. Porque se a gente não estiver revestido dessa armadura, não se estiver revestido de Deus, do poder de Deus, a gente vai agir pela carne. E quando se age pela carne, né, quando se age pela carne, da vazão na carne, a gente vai fazer coisas erradas. Mas quando você está revestido de Deus e você consegue perceber e discernir que existe uma influência por trás daquilo, você vai agir de uma forma mais singela, mais agradável, mais serena, né? Sabendo que combatendo aquilo através do nome de Jesus. Verdade. E aí depois ele vai dizer o seguinte: as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Ele fala muito claro isso lá no versículo 12, que diz assim, mano: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, né? E aí vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo cita isso, e esses seres que ele fala, eles são caracterizados em 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. A gente às vezes pensa que é só o diabo, né? Ele é só o diabo e pronto. Mas ele é um anjo. Ele não é como Deus, que é onipresente, que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele precisa dos seus ajudantes, seus secretários, né? São malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Referem-se a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Isso, os demônios, eles fazem isso. Mas que esquisito, né? Falar de demônio logo cedo assim, né, pai? Se você vai para a batalha, meu amigo, você precisa conhecer o seu inimigo. Ele nos conhece, ele sabe as suas dificuldades, ele sabe as nossas limitações, ele sabe qual é o nosso ponto fraco, né? Como na história grega cita de Aquiles, né? Que era uma fraqueza que Aquiles tinha, né? Então ele sabe qual é o nosso tendão de Aquiles, né? E depois também vai dizer que eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Enquanto você está aqui agora, assistindo a escola dominical, ouvindo o estudo da palavra, ele está maquinando o mal contra a sua vida. Normal, ele faz isso. Né? Eu acho que o inimigo, ele está parado, ele sempre está trabalhando, ele está sempre em ação, projetando, né? Agora ele pode estar olhando para nós, ele pode estar olhando e arquitetando. Não, vou tirar da presença, vou fazer com que esses homens saiam da hoje ele não passa, né? Hoje, não, eu não vou permitir, eu vou dar um jeito para o presbítero Reus não mais cair e não lecionar mais a escola.
um jeito o irmão Paulo cair, para não mais vir. Ele sempre está projetando. Ele quer ver a sua queda. Quer ver a nossa queda. Então vai dizer aí, vai dizer que eles são poderosos, então eles têm poder. Apesar que eles têm poder, mas quem tem todo o poder é Jesus. Toda a autoridade está com Cristo. Então eles são malignos. Então o que são malignos? Eles não têm vínculo ou sombra de bondade. Eles os seres malignos, eles não são bons em momento algum. Verdade. Não? Então toda maldade, imagina ser mal, multiplica por 100 e mais 100 são os demônios. Então, como diz a palavra de Deus, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então esse é o intuito do diabo, de todos os seus demônios. Então esse é a função dele. É a missão dele. Depois que ele o anjo caído, é a missão dele, destruir a igreja de Cristo, né? Mas nós que somos cristãos, se revestirmos da presença de Deus, nós seremos mais do que vencedores. Aí a gente falou tanto disso, aí você pensa assim, meu Deus, então dá até medo, né, Paulo? Sim, Mas é muito claro aqui, a partir desse império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder, e potestade e domínio. Lá no capítulo 1 de Efésios, vai dizer o seguinte: acima de todo principado, versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita dos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também. Este é o Deus que nós servimos, está acima de todos. Você não precisa ter medo. As batalhas vão vir, elas já chegaram, elas vão continuar chegando, mas nós sairemos mais do que vencedores. O diabo não vai destruir a sua família, não vai destruir o seu casamento, não vai destruir sua vida espiritual, se você estiver debaixo da autoridade do Senhor, se você estiver revestido das armaduras de Deus, né? Porque senão, o Paulo falou que eu vou sair mais que vencedor, então eu estou tranquilo, né? É necessário orar, vigiar e revestir das armaduras de Deus. E quais são essas armaduras então, né? Aqui vai falar para nós que a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo Paulo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura de Deus, toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir brevemente, por Deus resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Resistir bravamente como um bom soldado, né, Paulo? E fala de toda a armadura. Quando fala de toda a armadura, é a armadura completa de um soldado fortemente armado. Se você tem medo, se você se acha inseguro, se você acha que não consegue, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que é muito difícil, né? A palavra é muito clara, dizer, revestir da armadura de Deus. De nós mesmos, nós não conseguimos de jeito nenhum. De nós mesmos, a gente já tinha caído há muito tempo, né, Paulo? Mas fala revestir da armadura de Deus. E depois ele vai citar das armas indispensáveis de defesa. Primeiro, ele vai dizer, lá pelo versículo 14, cingir os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Vai dizer, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Então, cingir os nossos lombos com a verdade. E essa verdade é o quê? Verdade é a palavra de Deus. Né? Então, a gente precisa estar centrado e a gente precisa ter conhecimento da palavra de Deus, né? Cingido com essa palavra, para que a gente esteja
né, tenha esse acessório da parte de Deus. Isso. Às vezes a gente fica, a gente está falando aqui sobre a questão da armadura, né, que tomar toda a armadura de Deus, né, às vezes a gente está pedindo assim, Deus, dá-me a tua armadura, né, dá-me revista da tua armadura, mas você não pega a Bíblia para ler, né, você não faz uma leitura, você não tem um devocional, né, então as armas estão aqui. O Senhor está dizendo para você tomar dela. É aquela história necessária se equipar, né? Exatamente, as armaduras estão aí, agora se equipe, né? Deus assim, tomar as armaduras, você fica achando que Deus vai lá, pega a Bíblia para você. Aí você tem o inimigo que tentou. Então, exatamente, você precisa ler para poder estar, né, tomando desse acessório. Verdade. Depois ele vai dizer, vestir a couraça da justiça. A couraça da justiça trata-se, comparando com a arma de um soldado, né? Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado na batalha. A couraça da justiça é como se fosse uma placa de proteção que colocava na frente aqui do tórax mesmo, né? Do peito aqui do soldado, de forma que se alguma lança viesse, não atingiria os órgãos vitais e principalmente não atingiria aqui, né, que é onde vai estar os órgãos, principalmente o coração, que consegue bombear sangue para todo o corpo, é o que dá vida mesmo. Né? Então, se você se for atingido aqui, então seria muito mais grave no campo de batalha. Né? Vestido a couraça da justiça. Você falou acerca do soldado, né? Como o apóstolo Paulo está citando acerca do soldado romano, né? Que usa dessa vestimenta, também vai dizer, mas ele vai dizer, refere-se à justiça de Cristo, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado do campo de batalha. Então, trazendo para o lado, o que é essa couraça? Então é a retidão do crente, é a forma do crente se portar em meio à sociedade, é a forma do crente se portar dentro do seu próprio lar, né? Quando você está vestido dessa couraça, você é uma pessoa reta, você não tem o que temer, você não tem, além que as pessoas, alguém vem te acusar, pode te acusar até falsamente, mas porque você sabe da sua integridade, você sabe como é que você anda diante de Cristo. Então isso é a couraça de justiça, uma vida reta diante de Deus. Justo, né, Paulo? Depois, calçados aos pés da preparação do Evangelho da Paz, confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade, então se fosse necessário para o soldado correr, ele teve estabilidade, e refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Os nossos pés, ou melhor, o nosso caminhar precisa ser estável, precisa ter firmeza, assim como um bom soldado, e ele também precisa testemunhar de Cristo. De Cristo, exatamente. Precisa fazer a diferença. Fazer a diferença, mostrar que é um bom soldado de Cristo, que não se embaraça com as coisas dessa vida, né? Então, um soldado bem alistado reconhece que o seu general é Cristo. Ele precisa seguir o comando do seu general. Não vejo, até você olhando, se você for olhar as Forças Armadas, né? Os soldados, eles têm um general. Eles obedecem uma ordem. Não toma partido, não toma frente. Eu vou fazer de qualquer jeito, da minha forma, não. Se você, um soldado dentro de um quartel, fizer alguma coisa fora daquilo que ele é programado para fazer, é punido, né? Então, mas olhando-se que um exército bem ajustado, ele obedece às ordens do seu general. Então, esse general é nosso general é Cristo. E o mais lindo de dizer isso, que nós somos um soldado, nós somos soldados de Cristo, nós somos vencedores, nós já somos campeões. Não é uma guerra que a gente vai tentar vencer, mas porque se nós estamos revestidos de Deus e de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Mais que vencedores. E depois ele vai dizer, olha, ele já falou primeiro, cingir os lombos com a verdade, revestido da couraça da justiça, calçando os pés na preparação. Agora vai citar sobre tomando sobretudo o escudo da fé. Vai falar sobre o escudo longo, retangular, feito de madeira e de couro. O escudo protege o corpo inteiro de dardos incendiários.
quando em determinadas guerras, alguns combatentes pegavam flechas, né, inflamadas ali com alguma coisa embebida de algum material inflamável, com álcool, ou que fosse algum tipo de óleo, jogava ali a lança, além de cortar, ela também queimava. Então era muito perigoso. Aí fala que o escudo protegia o corpo inteiro desses dardos, né? Dessas setas que ele lançava ali, setas queimando. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, das dúvidas e das rebeliões disparadas pelo diabo. Então, o escudo da fé é aquilo que vai nos proteger contra qualquer calúnia, contra qualquer mentira e contra qualquer dardo inflamado do diabo. Exatamente. É o que mais acontece hoje, principalmente no mundo que vivemos, no tempo que vivemos, e eu acho que uma das maiores estratégias do diabo hoje é roubar a fé do cristão. Tentar fazer que o cristão desacredite daquilo que Deus o prometeu, daquilo que Deus falou para ele. Muitas vezes as circunstâncias fazem com que a pessoa muitas vezes desanime, né? Então a gente precisa entender essa da fé, né? Porque a fé é algo invisível, né? Mas você precisa acreditar que o Senhor está no controle de tudo, né? Porque o diabo vem mesmo. Você tem uma promessa de Deus, faz 10 anos que Deus te prometeu que vai tirar os seus filhos das drogas, faz 10 anos que Deus te prometeu que vai tirar o seu marido do alcoolismo, né? Ele vai dizer que ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então, continue crendo, continue confiando, continue tendo a fé, porque no momento certo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, e no momento certo Deus vai tirar. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Então eu creio. Então a gente precisa exercer sempre a fé, porque a fé é assim. Eu observando no dia a dia, eu estou percebendo que as pessoas perdem muito a fé. Estão desacreditando, né? Estão desanimados, acreditando que acham que é o fim de tudo. Mas se nós perseverarmos na fé, se a gente perseverar no Senhor, a gente vai ver que Deus tem coisas grandes para nós. Verdade. E por último, vai falar sobre o capacete da salvação. Né? O soldado já está calçado com a armadura correta, mas ainda precisa do capacete da salvação. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. E aqui refere-se à certeza da salvação de Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Nós, independente de qualquer coisa, precisamos ter o capacete da salvação. Você precisa ter convicção que se Deus te chamar hoje, você está pronto para poder morar com Ele. Sim. É isso, meu Paulo? E aí o capacete da salvação, ele vai falar dessa convicção que nós temos de estarmos com Cristo daqui a pouco. Verdade, com certeza. Então, a gente precisa, né? Se a gente tem uma vida cristã, uma vida alicerçada em Deus, uma vida reta diante do Senhor, se a gente vive de acordo com o que a palavra nos ensina, a gente precisa ter essa convicção, né? Que a gente, se o Senhor, como você falou nesse momento, que se o Senhor nos chamar agora, se o Senhor chamarmos a qualquer momento, nós precisamos ter essa convicção. Apesar que a gente não pode dizer quem será salvo, porque cabe ao Senhor dizer, mas nós, como cristãos, sabemos nós. Eu sei por onde eu tenho andado, eu sei o que eu tenho feito, eu sei as minhas atitudes, a Deus ou não, né? Se eu estiver andando de acordo com o que a palavra está dizendo, eu sei que se eu vivo o que a palavra diz, eu estaria agradando a Deus da palavra, né? Verdade. O salmista é claro dizer que pede ao Senhor, sonda e me conhece, né? Vê se é em nós algum caminho para o caminho correto. Então, de nós mesmos nós não conseguimos, né? A Bíblia mais uma vez o versículo que a gente já citou em várias outras aulas, né? Jesus vai dizer, sem mim nada podereis, nada. Como é que é mesmo? Com Deus tudo, sem Deus nada. Então, sem Jesus nada podemos fazer. Então nós, os cristãos,
Se vivemos a palavra, se vivemos o que o Senhor ensinar, nós temos a convicção que se o Senhor nos chamar, nós teremos, né? Nós teremos Estamos prontos, né? prontos para entrar no reino. Tem um louvor que fala que sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não é. Não tem sentido, né? Exatamente. Sem Jesus não dá para viver. E por último, vai falar da imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é marchaira, identificado como espada curta. Olha só que interessante. O termo que vai dizer, no versículo 17, diz assim, ó, tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. E a espada do Espírito aqui traduzida, ele cita, né, do grego, ele vai falar de marchaira, que é uma espada curta. Então, vai dizer que o combate não é você lutar com o inimigo lá longe. A espada curta está perto. Então, o enfrentamento ele vai ser, como diz, corpo a corpo, sabe? Muito próximo, constantemente. Né? Aqui ele vai dizer o seguinte, o combate é pessoal, o enfrentamento é diário, e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas do nosso inimigo. Né? Precisamos da palavra. Você precisa da palavra. É a palavra que vai te dar sustento, né, Paulo? A palavra que vai te fazer cada vez mais firme. É a palavra que vai te deixar cada vez mais pronto para as batalhas, né? Para as guerras, né? Se você estiver bem, a Bíblia vai dizer que a gente merece por falta do conhecimento. Né? Mas se você tem o conhecimento da palavra, e esse conhecimento é adquirido através da leitura, através de uma comunhão com Deus, né? Porque às vezes a gente fala que é só a leitura, mas nem sempre é só a leitura. Se você for olhar para, se eu não me engano, para a faculdade de Direito, eles leem alguns trechos da Bíblia, né? E eles leem, mas a gente precisa da orientação do Espírito Santo para a gente receber a revelação da palavra. Então é preciso que o cristão precisa estar alimentado, precisa estar se alimentar diariamente através dessa palavra. Porque vai dizer que o enfrentamento ele é diário. Né? O enfrentamento não é hoje. Aí passa hoje, o Tiago te afrontou hoje e você acabou, e daqui a um mês ele vai te afrontar de novo. Não, ele vai te afrontar todos os dias, todo momento. Né? Tem guerras, tem coisas que é possível, a gente consegue perceber, né? que o inimigo está ali tentando nos afligir, mas tem guerras que a gente não viu, mas o Senhor nos livrou. Não? Então é muito importante que o cristão esteja bem alicerçado na palavra, como é o versículo que você sempre fala, prossigamos, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é isso que nós cristãos, você que está nos ouvindo, né? Você que você está do outro lado, você que talvez não é cristão, mas está nos vendo, está nos ouvindo nessa manhã, possa adquirir. Se você tem uma Bíblia na sua casa, né? A Bíblia vai dizer que quando conhecereis a verdade vos libertará, né? Então a única verdade que pode te libertar é a palavra de Deus, né? Você não é convencido por mim, você não será convencido pelo irmão Deus, mas é o Espírito Santo que vai te convencer pela palavra semeada no seu coração. Então é isso, o cristão precisa dessa palavra, ele precisa estar alicerçado. Nós precisamos disso. Nós precisamos. E a palavra, como ele citou também, essa espada, ela vai tanto nos defender, como também nós estaremos prontos para também guerrear e lutar mesmo com o nosso inimigo. Exatamente. Aí você falou também um ponto importante, que essa palavra que vai nos defender, que vai nos deixar pronto para lutarmos com o seu inimigo, essa palavra também é a palavra que vai nos confrontar, porque assim, que ela é uma espada de dois gumes, né? Que penetra até a divisão da alma do espírito. Então a mesma palavra que é a espada que você luta, é a mesma palavra também que te confronta, mas o que te confronta para você melhorar diante da presença de Deus. Verdade. E aqui nós concluímos esta lição, concluímos todo o trimestre, que diz assim: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelência, grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas
não deve amedrontar o cristão. Você não pode ignorar as forças do inimigo, mas você também não pode ficar com medo disso. A Escritura convoca a combater e a vencer as potestades do ar. Revestido de quê, Paulo? Da armadura. De toda a armadura de Deus. Você não vai guerrear com suas armas próprias. Ai, Senhor, está tão difícil. Vou te dar um conselho, né, Paulo? Se você tentar guerrear com suas próprias armas, com suas próprias forças, você não vai conseguir vencer de maneira nenhuma. Então é necessário revestir da armadura de Deus. Exatamente. É a melhor arma, né? É verdade. O melhor lugar que você pode estar, as melhores armas que você lutar, são as armas de Deus. Né? A oração, a leitura da palavra, a consagração, a entrega da vida ao Senhor. São as melhores armas. E aí, com isso, irmãos, nós o trimestre, falamos sobre a carta aos Efésios, né? Seguimos de acordo, estudamos, né? Foi desafiador para nós, porque totalmente diferente, né, Paulo? Mas uma plataforma totalmente diferente. Achamos que a gente sempre achava que seria a última lição, essa última lição transmitida. O Senhor, Ele tem um tempo para reunirmos no tempo de voltar à lição como a gente faz. Mas então, e na semana que vem, né, irmão Paulo? Nós vamos ficar sem lição, não temos mais trimestre, que aí não temos mais escola dominical. Nós, irmãos, nós vamos ter uma orientação da CPAD, né, que é a Casa Comunicadora da Assembleia de Deus, onde nós vamos continuar lecionando mais uma lição do ano de 2016, né? Que isso, eu nem tenho essa lição mais e tudo, que ela fala o Deus de toda provisão, né? E ela vai dizer, em outras ocasiões nós vamos mostrar aqui a imagem direitinho da lição, tem como pegar? Vamos, a lição, e aí a gente, só para você entender, e nós vamos falar bem sobre a lição, e ela diz: o Deus de toda provisão, e a esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. É uma lição de 2016, o último trimestre de 2016. Então nós estaremos lecionando ela a partir do domingo que vem. Então, mas eu não tenho lição, pode ficar despreocupado. Vamos conduzir de uma forma bem tranquila, de uma forma que você consiga compreender e acompanhar, mesmo sem ter a lição. O fato é que sem estudo bíblico nós não ficaremos, né, Paulo? E que Deus possa continuar abençoando. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por ter nos ajudado durante esse trimestre e também pedindo ao Senhor que venha continuar nos ajudando a caminhar em todo o tempo. É isso, irmão Paulo? O irmão Paulo vai orar por nós e no domingo que vem nós estaremos com mais esta lição para a glória de Deus. O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria para a igreja em meio às crises. Vamos orar, louvado seja Deus por mais este momento na presença do Senhor, mais uma lição, mais uma aprendizagem, sabendo que nós venceremos em Cristo Jesus, né? Que as nossas armas não são carnais, como já foi falado, foi estudado, foi explorado nesta manhã, mas são espirituais, são fortalecidas por Deus. Deus é que nos dá estrutura, Deus é que nos fortalece. Então você possa ser alcançado pelo Senhor nesta manhã, pela palavra do Senhor, né? E você que nesta manhã que nos ouve possa ser abençoado em nome de Jesus. Vamos orar. Você que tem um pedido, você que tem um pedido de oração, você possa colocar a mão no seu coração e falar com Deus conosco nesta manhã. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, nesta manhã, Papai, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te agradecer, Senhor, por este momento de reflexão, de aprendizagem da Tua palavra, Senhor. Senhor, eu Te peço nesta manhã que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, cada ouvinte, cada um que nos acompanhou nesta lição, cada um que ainda vai ouvir através deste vídeo, Senhor, através desse meio de comunicação. Que o Senhor possa abençoar a casa, o lar, a vida, Senhor. Que o Senhor possa dar estrutura, possa dar força, Papai. Que o Senhor possa levantar o soldado ferido, Papai, da vida. Alegrar nesta manhã, Senhor. Que haja paz nos corações. Que
Que haja, Senhor, renovo, Papai, nas vidas, Senhor. Que haja a bênção do Senhor sobre aqueles que nos ouvem nesta manhã, Papai. Que o Senhor possa continuar nos dando graça, sabedoria. Que o Senhor possa dar força a cada um que nos ouve e àqueles que ainda hão de nos ouvir, Senhor. Abençoa poderosamente cada família, cada um que nos ouve nesta manhã, em nome de Jesus. É o que te pedimos e por fé nós te agradecemos.